as 4 fases do despertar espiritual e como foi o meu. E esse é mais um episódio da Minha Alma para a Sua. Então, amores, hoje eu vou explicar para vocês quais são as 4 fases básicas do despertar espiritual que todo mundo quase que tá nessa jornada já passou ou tá passando por alguma. Vocês vão identificar aqui também qual fase vocês estão, quais os desafios, de cada fase, como lidar com esses desafios e saber também o que vem a seguir, que vem coisa boa também. E eu vou contar a minha história também de cada um desses passos, porque eu sinto que vocês vão se identificar também de alguma forma. Então, amores, para começar, o que é o despertar espiritual? Então, para a gente falar de despertar, a gente já vai falar da fase 1. A fase 1 é o sono da alma. É quando a gente ainda vive no piloto automático, fazendo o que todo mundo faz, seguindo um certo script de como que tem que ser a vida. E como que nos ensinaram que tinha que ser a vida? Que a gente tinha que nascer, passar pelas fases lá, criança, adolescência, a gente deveria ir para o colégio, ter boas notas, depois escolher uma faculdade, passar numa faculdade, ter um bom emprego, depois casar, depois ter filhos e depois trabalhar e se aposentar. Então esse é o script que a gente foi ensinado a seguir. Muitas vezes a gente trabalhando demais por sobrevivência, não fazendo o que gosta, porque é o normal. Muitas vezes nem se questionando, será que eu quero ter filho, será que eu não quero ter, seguindo o padrão. Eu lembro que nessa fase do sono da alma, eu estava vivendo esse momento mesmo. Eu vivia uma vida socialmente muito boa, adequada aos padrões sociais, porque eu era uma boa aluna. Eu sempre fui, amores, o estereótipo de uma pessoa boazinha. Então eu sempre queria dar o meu melhor em tudo. Então eu era uma boa aluna, eu buscava agradar todo mundo. E não que isso fosse bom, porque depois eu me dei conta com o meu despertar o quanto que isso também me escravizava. Então depois eu conto essa história. Mas eu lembro que nessa fase do sono da alma, eu estava seguindo aquele script. Eu era muito grata pela vida também. Eu me adaptava àquele esquema de vida, Então começo com desafios familiares também e desafios internos. Eu vivia achando que aquilo era o normal. E eu lembro que na época que eu tinha que escolher a faculdade, amores? Eu lembro que eu achava tão limitado aquilo. Eu sempre fui meio fora da caixa, meio ET. Mas eu tentava me adaptar ali da melhor forma ao sistema, E aí eu lembro que na faculdade tinha uma lista tão pequena, Imagina dentro da grandiosidade do que a minha alma sonhava e desejava, aquela lista era tão limitada. E eu lembro que assim, eu queria escolher alguma coisa que fosse ajudar as pessoas, mas eu queria escolher alguma coisa que fosse fácil de passar na federal, porque eu queria manter o meu estereótipo da pessoa que faz as coisas certas. E o que era certo para mim? O certo é eu passar numa faculdade federal, certo é o elevado, é eu fazer isso, Isso é o que uma pessoa de sucesso faz. Então essa era a visão quando eu tava lá no sono da alma. E aí eu escolhi fonoaudiologia. Depois eu conto essa história melhor da transição de carreira, que é o tema do outro podcast que vai ter, eu vou contar toda a minha história. Se inscreve porque o próximo episódio, amores, vai ser sobre transição de carreira e despertar espiritual. Continuando. Então eu estava ali, escolhendo lá para o que eu vou fazer. E aí eu lembro que eu queria manter esse estereótipo. Então eu escolhi fono porque não era tão difícil de passar. E aí foi que eu fiz até um ano de cursinho que eu passei em fono. Era também uma boa aluna. Depois fiz especialização, fui seguindo, amores, aquele sistema. Só que aí que eu comecei a minha transição para a fase 2, que foi a pior. Depois eu entendo que foi a melhor fase da minha vida, mas nessa hora da fase 2 foi a pior e eu vou contar para vocês e vocês vão se identificar. Mas antes eu quero contextualizar um pouquinho mais da fase 1. Então, a fase 1 é o sono da alma, que você vive aquele sistema, aquele piloto automático do que deve ser feito, o que é normal, o que é normal na vida. A vida é assim, a vida é às vezes a gente ficar doente, a vida é a gente casar, ter filhos, se formar, conseguir um concurso, um bom emprego. E aí o que acontece? Muitas vezes, para passar para a fase 2, que é o despertar, muitas pessoas precisam de um grande, como se fosse
sacudão na vida. Então, algumas pessoas passam para a fase 2, despertam, quando tem um grande desafio na sua vida. Por exemplo, um acidente, uma doença, um grande trauma, uma grande perda, uma grande depressão. Geralmente, a pessoa tem que passar por um processo assim meio traumatizante para dar um sacudão, para ela despertar. Pensem aí como que foi o despertar de vocês. Não teve um marco, Lô, foi quando eu fui mãe, ou foi quando eu terminei meu relacionamento, ou foi quando eu perdi tal pessoa, ou tive tal doença. Se vocês forem pensar, às vezes é sutil para algumas pessoas, mas sempre tem um marco assim que dá um sacudão. O meu marco, amores, foi assim, ó. Pra mim foi a pior coisa da minha vida. Eu falando até parece simples, mas na época foi realmente ruim. Foi assim, ó, porque naquele script do sono da alma e tal, eu me formei e daí continuando, para que eu queria continuar o script, né? Eu queria passar num concurso, porque eu achava que era isso que pessoas de sucesso fazem. Então, eu me formei em fono, e aí eu pensei, vou passar num concurso. E lá fui eu procurar o concurso que era mais fácil de passar também. E aí eu passei no concurso em primeiro, só que só tinha 3 pessoas inscritas, então eu nem vou me gabar que eu passei. Meu Deus, como eu sou inteligente! Não que eu não seja, né, gente? Não vou me diminuir, mas eu passei lá no concurso, eu fui lá para a prefeitura trabalhar. Só que aí que começou o meu despertar, amores. Por quê? Porque eu trabalhava 40 horas, normal, né? O que as pessoas fazem, até aí tudo bem. Só que aí eu tinha especialização, que eu tinha que ir para Porto Alegre, né? Que na época eu morava no Rio Grande do Sul, tinha passado uma cidadezinha no Rio Grande do Sul, lá o concurso. E aí, para fazer a minha pós, que era em audição, em audiologia. E aí a prefeitura não me liberou para mim ir fim de semana. Então eu tinha que fazer horas a mais durante a semana para sexta-feira poder ir para a pós. Então eu tinha que fazer mais de 8 horas por dia. E aquilo, gente, começou a me sufocar tanto, mas tanto. Imagina um postinho de saúde cheio de pessoas, de crianças, e eu sempre fui sensível. Depois eu conto a minha história sobre isso em outro momento, mas aquilo foi me sufocando e eu pensava, gente, não pode ser isso a vida. A vida não pode ser isso. O que tá acontecendo? E aí, gente, eu comecei num estado de pânico, de crise de pânico muito forte. E eu ficava me culpando muito por estar sentindo aquilo, porque eu pensava, nossa, eu tenho um emprego, eu tenho um bom relacionamento. Era até o meu marido da época, era o Roberto, que é o Roberto, né, que ainda é o meu companheiro amado. Enfim, e daí, lá em 2011 isso, tá, amor? Isso foi em 2011 que eu despertei, que foi a fase 2. E daí eu comecei a questionar muita coisa, só que com um pânico, assim. E aí, eu, ao mesmo tempo que eu me questionava, eu ficava com muita culpa. Muita culpa porque eu achava que Deus não ia gostar de mim, porque eu tava reclamando, né? Porque eu tinha um emprego, quanta gente não tem o que comer, eu tinha uma casa, eu tinha saúde e bom relacionamento e tal, e tava reclamando do trabalho e não tava gostando da minha vida. E eu comecei a entrar num estado de culpa, baixar tanto a minha vibração que eu comecei a entrar em pânico. E nisso tudo, que eu não vou me estender muito, em outro momento eu falo detalhes, porque realmente foi muito impactante, eu comecei a ter muito medo de ir pro inferno. Aí eu comecei a achar, gente, que tudo era pecado. Eu vim de uma família católica, eu era até coroinha da igreja, mas né, nunca fui assim radical e eu tinha muita fé, sempre tive em Jesus, em Deus, eu sempre tive uma conexão espiritual, mas ainda baseada na velha energia. E aí eu comecei a ficar achando que, como eu tava reclamando e tudo mais, e eu comecei a baixar tanto minha vibração que eu achava que tudo era pecado. Eu achava que me arrumar era pecado, achava que ter relacionamento era pecado, eu achava que tudo era pecado. E eu achava que eu ia pro inferno. Eu cheguei na conclusão, nessa fase louca da minha vida, que eu ia pro inferno. Só que, gente, falando isso, parece uma coisa assim, Lô, mas como assim? Tu achou? Gente, eu achava, mesmo tendo o estereótipo de uma boa pessoa. E, gente, era tão desesperador aquilo, porque não tinha solução, né? Eu não queria nem morrer. Eu queria morrer, mas eu não queria morrer, porque eu ia ir pro inferno. Gente, era o pânico. Começava a dar tanto pânico que eu não conseguia mais comer. E mesmo sem comer, eu tinha diarreia quase todos os dias. Enfim, nisso tudo, o que aconteceu? Eu fiquei de laudo desse concurso,
fui lá para minha cidade natal. E aí, amores, o que eu fiz? Eu comecei aí o meu despertar. Eu comecei a buscar outras coisas, outras visões de mundo. Eu comecei a pensar, nossa, tem que ter alguma coisa para me tirar dessa dor. Na época eu fazia até tratamento psiquiátrico para tomar remédio para dormir, ansiedade, porque era muito forte. Era um pânico assim que eu não consigo nem descrever para vocês. E aí eu já acordava assim, era tipo o dia inteiro. E aí eu comecei a ter coragem de me abrir para outras coisas, mas com muito medo. Mas eu pensava assim, bom, já que eu vou pro inferno, né? Então, mais alguma coisa eu vou fazer, então. Porque eu tinha medo de procurar outras coisas, outras religiões e tudo mais. Porque tudo que eu lia, eu achava que eu estava lendo aquilo e era errado, era pecado. E aí, gente, todo mundo queria me ajudar. Sério, até ali eu descobri que tinha um padre lá não sei aonde que ia me ajudar, porque daí os padres eu confiava, né? Daí eu ia lá, falava com o padre falava. Aí né, o Roberto me levava, eu ia lá longe, lá falar com o padre não sei da onde, que era muito legal, que indicava. Aí o padre falava alguma coisa pra mim, gente, e ele falava pra me acalmar, que não era assim, não sei o quê. Aí eu achava que o padre também estava errado e também ia pro inferno. Gente, era louco, assim, eu achava que só o Papa poderia me acalmar. Mas nessa história toda, foi o meu despertar, esse foi o meu trauma. Um trauma muito grande, ali que eu me sufoquei, que eu não estava vivendo a minha missão naquela prefeitura, naquele trabalho, voltei para casa dos meus pais, regredi, entre aspas, e despertei. Aí eu fui para a fase 3. Então, identifiquem aí se vocês, como foi o despertar, se não foi algo bem bagunçado aí na vida de vocês, que foi a fase 2. A gente vai para a fase 3, amores, que é o buscador. Acho que aqui é onde a maioria das pessoas ainda tá, e essa fase, ela se torna até muito boa, porque é onde a gente começa a querer saber tudo. Os mistérios do universo, quer saber sobre energia, sobre lei da atração, sobre os guias, sobre os ETs, sobre tudo, não é assim? É uma fase onde a gente tem sede de saber mais, onde a gente começa a entender, nossa, eu não sou só um corpo humano, olha a grandeza do meu ser, a gente quer aprender como eu criar uma nova vida, a gente volta a sonhar, a imaginar que existe uma possibilidade de viver diferente. E essa época foi muito legal para mim, essa época do buscador. Eu ainda estava na minha cidade, já estava mais tranquila com, né, toda a fase do despertar, mas ainda, né, em tratamento e tudo mais. Mas eu lembro que assim, ó, eu vivia para estudar. Então essa época foi que muitas das coisas que eu aprendi, mergulhava naquilo, foi nessa época de várias religiões, eu me abri para várias religiões, eu ia experimentar todas as frentes, não experimentar, eu nunca tive assim interesse, né, não tenho nada contra nenhum julgamento, nunca vivi nenhuma medicina como ayahuasca e tal, para mim expandir e tal, eu nunca senti esse chamado. Mas eu digo assim que eu experimentei vários conhecimentos. Então eu ia no centro espírita, daí eu conheci também a Umbanda, daí eu conhecia o yoga. E aí o yoga foi muito importante para mim, porque a minha irmã me convidou para fazer yoga, ela ia começar, ela estava também despertando, e aí na minha cidade estava vindo a prof que veio da Índia, a Mara, ela tinha passado um tempo na Índia, e era novo assim na minha cidade ter yoga nessa época, né? Então, a gente começou a fazer e daí eu lembro que a prof, né, a Mara, falou assim, vai vir uma pessoa lá da Argentina, morava lá perto da Argentina, e ela vai fazer registros akáshicos. E eu acho que você vai gostar, Lu, ela me chamava de Lu. Eu acho que vai te ajudar nesse processo aí, porque eu ainda, né, tava ali, né, já atenuada, mas muitas vezes tinha ainda pânico, taquicardia, mas claro que não era que nem aquela fase ali louca da 2, né? E aí, amores, o que aconteceu? Me chamou muito a atenção aquilo, meu Deus, registros akáshicos, parece que eu sempre conheci aquilo e eu não tinha ideia o que era. E eu mesmo com medo, porque eu ainda tinha o restício daquelas crenças limitantes, né, amores? Eu pensei assim, vou fazer esses registros. Gente do céu, quando eu fiz a primeira vez meus registros, parece que assim, ó, o que me falaram, os guias me trouxeram naquela sessão, foi tipo assim, ó, tudo que a minha alma parece que já sabia, sabe, traduziu dentro de mim a minha missão,
o meu processo de um jeito, assim, ó, que me impactou muito. E aí eu nem imaginava, mas ao mesmo tempo já pensava que era, nossa, parece que é isso que eu quero fazer na vida, é fazer isso também, fazer os registros, só que era muito ainda novo pra mim. Então eu tava ainda naquela fase buscadora. Nessa época, amores, eu lembro que eu, tinha largado o concurso, pedi exoneração, mas assim, aí eu pensei, o que eu vou fazer da vida, né? Porque ainda tinha as crenças. E aí, essa fase é a fase que a maioria tá, né? Que fica pensando, eu já sei tanta coisa, já tenho tanto conhecimento, o que eu vou fazer da vida agora? Onde eu vou morar? E essa fase que muitos sentem, fazer a transição de carreira, que como eu falei, vou falar pra vocês no episódio da semana que vem. E aí, amores, a gente fica muito assim, né? O que eu vou fazer? Onde eu vou morar? Se questiona muitas coisas, quer fazer muitas mudanças, né? De relacionamento, de trabalho, de casa, de muitas coisas. E muitas curas também começam a acontecer. Já vou falar mais um pouquinho dessa fase, também na fase do isolamento, que é dessa fase 3, o buscador. Mas só para contextualizar, contando minha história daí dos registros, né? Eu, nessa fase, eu pensava assim, então eu tenho que fazer alguma coisa. Daí eu lembro que eu abri um consultório, eu tinha terminado a minha pós, porque eu ainda estava fazendo em audiologia, abri um consultório de aparelhos auditivos. E aí era um consultório assim que eu nem ia atender todos os dias, era bem leve o trabalho, super diferente da prefeitura. E aí, só que o que eu gostava, gente, de falar para os pacientes era sobre energia, era sobre despertar, só que era muito engraçado, assim, a gente sentava para ver lá, fazer a audiometria, né, o exame de audição, ver os aparelhos, mas eu gostava mesmo era de conversar com os pacientes sobre isso. E foi uma época em que eu recebi muito carinho. Eu estava prosperando no consultório, amores. Ele era bom financeiramente, assim, tudo mais, mas claro que eu ainda não estava realizada, né? Aí eu começava, vou fazer brigadeiro. Aí eu comecei a fazer brigadeiro para vender. Daí eu comprei uma máquina de fotos profissional, comecei a tirar foto. Eu fazia 1000 coisas, gente. E aí, nisso tudo, começou a se abrir muito a minha mediunidade, a minha conexão mesmo com a espiritualidade. Chegou um momento que eu recebi da espiritualidade uma mensagem que eu estava sendo preparada justamente para fazer o que eu faço hoje e para ler os registros acásticos e tudo mais. Então, tudo isso foi nessa fase ali de busca. Então eu comecei a fazer tudo junto. Imagina, eu era fono ainda, eu vendia brigadeiro, eu tirava foto, eu fazia registros. Gente, era assim, uma pessoa aleatória, era eu, né? Mas sempre com muito amor, fazendo tudo do meu melhor. Porque se eu sempre tive essa coisa de, bom, se eu vou fazer algo, eu vou fazer bem feito. Então, nessa fase, amores, muitos de vocês estão dessa coisa de buscar, de tentar coisas novas, de querer estudar, essa sede de conhecimento, de expansão. E tem algo que acontece também nessa fase que é grandes mudanças na nossa vida, mudanças de hábitos, de gostos. E aqui acontece um período que muitas vezes é de isolamento, que a gente pode perceber assim, mas não é. Que é quando a gente não quer mais sair, ir para algumas festas que a gente gostava, almoços, jantas, a convivência social já passa a não ter mais sentido, os programas de TV que as músicas, muitas coisas parece que não tem mais sentido. A gente quer mais é ficar sozinha, com a nossa presença, contemplando a nossa própria presença, vivendo os nossos processos, porque nessa época é um processo de cura muito grande. Então tem uma aceleração de processos que vêm à tona lá das nossas memórias da alma para a gente curar. Então é um momento de altos e baixos intensos. Quem está vivendo esse processo aí de buscador sabe como é. A gente tem altos e baixos e a gente já está, que legal que tá na Terra. Outra hora, nossa, por favor, me busquem, me tirem da Terra, eu não aguento mais. Então é altos e baixos. E nisso tudo tem esse período de, vamos dizer, de casulo. E tem uma vez uma mensagem do arcanjo Gabriel que ele falou, numa mensagem, uma canalização, que ele fala assim: esse período de isolamento não é isolamento, é uma grande preparação para um salto quântico, que é como se fosse assim. No passado, os monges, os mestres que ascensionaram, eles não iam, se retiravam da convivência, eles iam para a caverna, ou ia lá para a montanha para se iluminar. Não era assim que os mestres faziam? Nós, como disse nessa mensagem do arcanjo Gabriel, não precisamos ir para a montanha, não precisamos ir lá para a caverna
para o meio da floresta, se isolar. Mas a gente precisa fazer esse isolamento que a gente faz na nossa própria casa. Então a gente precisa muitas vezes viver essa caverna, esse ir para o meio da floresta, esse ir para a montanha, porque isso metaforicamente também é a nossa própria casa, é o nosso próprio casulo que muitas vezes a gente sente viver, ter os nossos momentinhos, os nossos espaços, ter mais tempo sozinha. Isso é muito necessário para processar todas essas novas frequências que o despertar traz e ativar os nossos dons, nossos talentos que a gente veio manifestar aqui como missão de alma. A nossa missão de alma primária é a nossa autocura e evolução, eu sempre falo isso para vocês. Mas a missão secundária é justamente o que muitos estão buscando primeiro, mas que deveria ser depois, porque a primeira a gente tem que ter certeza que é a autocura e evolução, mas a missão secundária é expandir os seus dons e talentos, fazer o que ama, servir o planeta com os seus dons, né, com os nossos talentos da alma, que a gente sabe fazer de melhor. E isso, ele desperta em nós, nessa fase do buscador, quando a gente tem esses momentinhos. Quando a gente sabe que muitas coisas não vão fazer sentido e a gente vai querer ficar sozinha e muitas vezes isso não vai voltar. Até hoje, assim, eu não tenho vontade de fazer muitas coisas. Eu adoro as pessoas, eu amo as pessoas, gosto de fazer, assim, encontros. Só que, como eu digo, os meus encontros minimalistas é um por dia e não muito tempo, onde eu me coloco ali com muito amor, com muita presença, mas assim, hoje eu já preciso muito desse espaço, até como eu e o Roberto, nós somos casados aqui em casa, cada um tem seu espaço. Outro momento, outro podcast, também vou falar de relacionamentos e novas formas de conviver em harmonia. Então, amores, eu conto melhor essa história também para não ficar muito grande esse episódio, mas voltando, né? A gente tem que ressignificar tudo na nossa vida. Então é uma fase que dá às vezes muita confusão, dá um liquidificador. Então quem tá vivendo essa fase, coloca nos comentários já para mim saber, Lô, tô na fase 1, ainda tô me sentindo perdida, tô ouvindo essas coisas, não sei o que é, tô no sono da alma, ou tô na transição, ou tô na 1 para 2, ou na 2, tô despertando, tô vivendo um trauma, tô entendendo que é o despertar, ou tá na 3, buscador. Coloca aí qual fase você tá. E aí a gente vai para a fase 4, amores. A fase 4 é a melhor fase, que é o salto de consciência. Essa fase é quando a gente integra tudo da fase 3, porque a fase 3 ela vem com muita informação, mas às vezes a gente não consegue colocar em prática. Quem pensa, né, ai, nossa, eu sei tanta coisa sobre lei da atração, sobre energia, mas a minha vida não muda, eu não tenho prosperidade. Então é uma fase a 3, né, que a gente vai ter que lidar com a liberação de muitas crenças limitantes. Só que a fase 4 a gente integra as mudanças. Então, a fase 4, amores, é quando a gente dá esse salto quântico, a gente dá esse salto para essa nova consciência. E o que é isso na prática? É a gente realmente conseguir ancorar uma nova frequência na nossa vida, baseado em tudo isso que a gente praticou na fase 3, que a gente aprendeu, a gente mudou, a gente consegue ter coragem para realmente mudar a vida, elevar a vida. E por que eu falo coragem de elevar a vida? Porque não adianta a gente saber um monte de coisa, não colocar em prática e não ter coragem de ser diferente, coragem de viver diferente. E eu lembro que até pouco tempo, uns anos, eu tava nessa fase de buscador, ainda a gente nunca sai, né? Porque a gente sempre tem 1000 coisas para aprender, mas não nesse sentido do buscador, é aquela sede, aquela coisa forte, mas aprender e expandir vai ter sempre, né, meus amores? Mas essa fase, quando eu tava mais nessa fase do buscador, eu tava ainda vivendo como se 2 realidades, né? Eu, com muitas informações e tudo mais, eu tive coragem de fazer a grande mudança na minha vida para dar esse salto quântico que eu vivo hoje da fase 4, que é uma vida que é melhor do que os meus sonhos. Não que ela não tenha desafios, uma vida boa não quer dizer desafios, mas eles são leves, eu consigo transcender com mais facilidade, com mais apoio espiritual. A gente sabe quem a gente é. Então a gente sabe que os nossos desafios, as nossas emoções, elas não são quem a gente é. A gente é além daquilo. Então essa é a diferença. Não é tá tudo tudo, nossa, 100% paz.
não é, a gente tem desafio quando a gente dá esse salto quântico, mas a vida se torna mais leve, a gente sabe lidar melhor, a gente sabe ser um observador das nossas emoções, dos nossos processos, sem mergulhar, como eu digo, na piscina da 3D, mergulhar naquelas emoções. Então, essa fase 4 foi que eu tive as grandes mudanças que a gente fez na vida, eu e o meu companheiro juntos sempre, que foi de realmente largar o concurso, ele, né, que ele também era dentista, concursado, muitos anos, largar lá onde a gente morava, na nossa cidade, minha cidade do interior, né, lá no Natal, que eu tava, Despertar, largar um salário estável, uma estabilidade de um bom concurso, né, eu já tinha largado, mas ele também largou para vir para onde a gente mora, com um salário bem menor, um concurso também, mas que era temporário. Eu prometo que eu conto essa história porque ela é muito linda, muito emocionante, as sincronicidades de como a gente veio parar aqui, onde eu moro hoje, que tem natureza, que tem praia, que tem, assim como eu falei, muito além do que eu imaginava. E eu trabalho com o que eu amo. Muitos anos eu atendi os registros. Eu comecei a atender lá quando eu morava lá na outra cidade. Comecei a atender, amores, quando eu tava na minha transição, que eu vou falar no outro podcast, é melhor, mas só para vocês terem uma ideia, quando eu era aleatória, fazia mil coisas e lia os registros também, comecei com isso, eu atendia numa sacadinha fechada que tinha do lado do close, lá do apartamento, então era um lugar assim, imagina, eu tinha que passar pelas minhas roupas para ser atendida na salinha, e nem tinha muita internet, essas coisas, né, eu não tinha Insta e outras redes, então, era mais no boca a boca, na aula de yoga, assim eu comecei. Então, depois que eu comecei a expandir para as redes, e hoje até, né, eu nem atendo individual mais, atendi por muitos anos e foco mais em expandir esses conhecimentos aqui, nesses conteúdos. Mas, enfim, o que eu estava falando para vocês da fase 4 é quando a gente integra tudo isso, a nossa vida muda, a gente tem coragem de deixar as coisas para trás, se organizando, claro, mas com muita coragem de confiar na vida, de saber que seguir o nosso coração. O que é seguir o coração? É seguir a empolgação. Nossa, eu não tenho certeza do caminho, mas eu vou me organizar para dar o primeiro passo, porque eu sei que tem algo que me empolga ali. Tudo que me empolga está me levando para a minha missão, está me levando para a minha melhor vida. Então eu sei que dentro de tudo isso a gente conseguiu hoje morar num lugar que a gente ama, eu fazer o que eu amo, o Roberto também vivendo essa transição juntos, cada um numa fase com seus desafios. E essa fase de salto quântico é muito boa porque a gente consegue ancorar as frequências da nova Terra na nossa vida, a gente consegue se sentir melhor, a gente começa a rejuvenescer, tudo se torna diferente, a nossa rotina, a alimentação. E isso, amores, a gente vai integrando aos poucos. Então, se você tá nessa transição, se você tá no buscador, saiba que vai chegar a fase do salto quântico. Não desista nos altos e baixos, não desista se você não tem certeza do caminho. Muitas vezes a gente precisa ancorar essa nova terra com o que a gente já tem, essa é uma das grandes chaves, para a gente poder realmente integrar, dar esse salto. Eu lembro que quantas coisas eu já falei para vocês e dou exemplo, né? Quantas vezes, e hoje eu moro na natureza, parece fácil e tal, mas quando eu morava num apartamento, na frente de um terminal de ônibus, eu não tinha horta, não tinha natureza, mas sempre dentro do possível, no fim de semana a gente ia para um campo, a gente ia lá pro pai, lá fora, né? Que a gente chama, que é a fazenda, a gente chama para fora, né? Quem é gaúcho vai entender. E a gente ia para fora. Não, é pra fora do país, tá, gente? E aí, lá em casa também, na sacadinha, o Roberto encheu tanto de planta, de temperinho, tinha tomate, tinha morango, tinha tanta coisa que não dava pra sentar na sacada. Então a gente tentava trazer aquela frequência da vida que a gente já queria viver com o que a gente tinha. E assim a gente já foi integrando e assim a gente conseguiu hoje fazer essas mudanças e viver uma vida diferente que eu compartilho com vocês sempre com todo amor. Como fazer esse processo também, com toda a orientação espiritual, com todos esses ensinamentos que eu aprendi e compartilho com o máximo de simplicidade e verdade. Então seguimos juntos nessa evolução. No próximo episódio vai ser sobre transição de carreira. Então, amores, essas são as 4 fases do despertar espiritual. Saiba que em todas as fases você é amada, você é apoiada, você é guiada, você não tá sozinha. Mesmo que às vezes a noite escura da alma, que é aquela fase que a gente não sabe mais o que fazer, que às vezes acontece na fase 2 ou na fase 3,
parece que não vai passar, acredite, sempre vai melhorar. Com amor, da minha alma para a sua.